como eu avisei os irmãos aí, hoje nosso sermão vai ser sobre gratidão. Dá mais som aí para mim? Sobre gratidão, meus irmãos. Então quero que você abra a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao 17. Vamos ler o texto e depois eu divido aqui para os irmãos. Amém, irmãos? Todos têm aí? E o texto vai começar exatamente com aquilo que vai nos implicar nessa noite, ser grato a Deus. A gente pode ser grato a Deus por muitas coisas, mas tem uma que a gente nunca pode esquecer, e é uma que eu sempre tenho falado aqui. E Paulo aqui vai romper em um grande louvor de gratidão ao Senhor, e ele vai encerrar esse louvor de gratidão com aquilo que é conhecido como doxologia, no verso 17, e que ele vai repetir isso no capítulo 6, no verso 16, verso 15 e 16. Paulo gosta muito de fazer isso. É o mesmo Paulo que também faz aquela doxologia lá em Romanos, capítulo 11, do verso 33 até o 36, a profundidade das riquezas e tal. Então Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo. Paulo está escrevendo para Timóteo. A igreja que Timóteo está pastoreando está passando algumas dificuldades. E uma dificuldade que sempre foi recorrente, né, entre a igreja do Senhor, entre o povo de Deus, que foi a heresia, que foi o evangelho falso, que foi comportamentos legalistas, que sempre permeou a igreja, desde sempre. E desde sempre as pessoas nunca se preocuparam e não se preocupam com isso. Baseado em quê? O pastor fala isso. Baseado em tantas igrejas que surgem por aí e que as pessoas não avaliam, elas não julgam, não é, se de fato aquela igreja é verdadeira ou não. Mesmo você parar um pouco e ler a palavra de Deus, principalmente as epístolas de Paulo, você vai ver sempre ele chamando a atenção sobre isso. E a resposta que ele vai dar a isso, e o desejo de discipular Timóteo, para que ele se fortaleça na fé, é ele sendo grato a Deus, como ele vai demonstrar aqui, e pelo que ele deve ser sempre grato a Deus. Se eu e você imitarmos Paulo em detalhes aqui, naquilo que o coração dele explode em gratidão ao Senhor, dificilmente, é quase que impossível nós nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina. É impossível, se nós tivermos essa mesma convicção que Paulo aqui faz. E é o meu desejo, para o ano que virá, segundo a vontade de Deus, que todos vocês que aqui estão, todos vocês que frequentam essa igreja, que vocês sejam confrontados e desejosos de romper em gratidão ao Senhor pelas mesmas coisas que Paulo reconhece aqui. Então vamos ler o texto. Paulo diz: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade,
para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Senhor, mais uma vez aqui a tua palavra foi lida. Que teu Espírito Santo, Senhor, haja sobre mim e haja sobre todos esses que aqui estão essa noite, para que sejam, Senhor, tomados de alegria e assim levá-los a confessar como Paulo, gratidão, Senhor, a Ti, pelas virtudes que Tu dispensaste sobre nós, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pela salvação que nos deste. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, que Teu nome seja santificado em nossa conduta, que o Teu reino seja estabelecido em nosso meio, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha logo o Teu reino, Senhor, que os nossos corações possam desejar a completude, a plenitude do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos o necessário do nosso pão de cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a sempre depender de Ti, a nunca confiar em nosso braço. Ó Deus, e livra-nos, Senhor, das tentações e do mal. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Perdoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Como é que eu vou dividir esse texto aí, meus irmãos? Paulo está sendo grato a Deus pelo chamado, verso 12, e ele vai, por esse senso de gratidão, por esse chamado, verso 13 e 14, ele testemunha quem ele era antes desse chamado acontecer. Ele insiste em dizer palavras muito fortes a respeito de quem ele era no passado, o testemunho dele. Aí o verso 15, ele faz a sua confissão, com convicção, e logo em seguida, ele mostra o propósito daquilo que ele tem convicção de confessar, daquilo pelo qual aconteceu com ele, que ele dá o testemunho de quem ele era, e pelo chamado que aconteceu na vida dele, tem um propósito. E aí ele termina no verso 16, no verso 17, né, dizendo quem é o Senhor para ele. Então, de forma bem didática, a gente poderia dividir esse texto em duas partes. É Paulo dizendo o que Jesus fez e é Paulo dizendo o que Jesus é. O que Jesus fez, aí abarca do verso 12 até o verso 16, onde esses subpontos surgem aí, que eu falei para os irmãos: o chamado, o testemunho, a confissão, o propósito, o serviço. E o verso 17, pelo que ele é: Pai, eterno, imortal, invisível e único. Então, basicamente é isso. O romper de gratidão de Paulo a Jesus e assim a Deus é pelo que ele fez nele e pelo que Deus é. Então vamos aqui, o texto. O contexto aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo, como eu referi aqui na minha introdução, porque tem gente aparecendo aí e usando de fábula, é o que ele fala no verso 4, que nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis. Essas invenções que a gente vê hoje não é nada novo, não. Esses modelos que aparecem aí, G12, M12, não sei o que mais lá, e tal, Ministério de Casais, MI, não sei o que, Ministério, não sei das quantas aí. Um monte de coisa aí que as pessoas inventam para amarrar as pessoas. Naquilo que eu falei no sermão passado, né? O tal dos ministérios. Eu andei dando uma zapeada aí no YouTube, né? Sempre depois que eu faço meus estudos, eu vou dar uma olhada aí, o que é que a turma está pensando em pregar no final de ano, né? E aí eu fui parar no site de uma igreja, muito conhecida aqui em Fortaleza, gigantesca a igreja. E lá, estava convidando as pessoas a ir o culto da virada, porque eles vão fazer, então nem aí, dizendo que eles iam liberar o segredo para a prosperidade na nova década que se abrirá, não é nem no novo ano que se abrirá, na nova década. A prosperidade, meus irmãos. E eu digo: Senhor, maior prosperidade para nós é a salvação. Porque tudo mais que a gente adquirir aqui vai ficar. Tudo isso aqui vai ser destruído. Infelizmente, muitas pessoas estão nessa, fazendo da igreja, colocando fábulas,
genealogias intermináveis que antes produzem controvérsias do que serviço de Deus na fé. O que ele diz? Aí ele está falando para Timóteo não entrar nessa parada, para Timóteo não se influenciar nisso, para Timóteo ficar no evangelho, que aí o verso 11 vai dar deixa. Conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Então, resumindo aqui, e ele vai falar que esse tipo de coisa aí acaba também não tratando os pecados que devem ser tratados. Aí você vai ver aí que ele vai falar, ó, daquilo que muitos crentes têm temor em falar por medo das consequências. Mas Paulo aqui já está chamando, há mais ou menos 2000 anos atrás, a Timóteo ter coragem e confrontar com o evangelho, ó, os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, verso 10, tá? Os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho, verso 11, da glória de Deus, bendito o qual me foi confiado. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, fica firme, confronta essas coisas aí, genealogias intermináveis, fábulas, porque isso aí não trata o caráter das pessoas. O pecado continua lá sem ser confrontado, certo? E você não pode ter medo de confrontar. A Bíblia nunca usou e nunca vai usar de palavras suaves. Adultério é adultério, depravação é depravação, fornicação é fornicação, é pecado. Não é, fulano adulterou, pulou a cerca. Não, não é pulou a cerca, adulterou. Ah, o namorado teve relação sexual com a namorada. Ah, ele deu um vacilo, ele dormiu no ponto. Não, é fornicação. Então a Bíblia é muito direta, presta atenção. Esse é o evangelho, confrontador. E, meus irmãos, se preparem. O que vai vir para nós aí, a turma já está se preparando para... Vai começar a perseguir ideologicamente. Já acontece isso, mas agora com muito mais força. Tá certo? Muito mais força. E isso aqui serve para nós hoje. E esse contexto, e nesse contexto que Paulo está exortando a Timóteo, olha o que é que ele faz para Timóteo ficar firme. Paulo vai falar do exemplo dele e vai dizer o que é que o faz ele ficar sustentado nessa verdade. Nada mais é do que o que Cristo fez por ele. Por isso ele começa a dizer, dou graças a Deus que eu tenho esse evangelho. Eu só tenho esse evangelho porque Cristo me salvou. Se ele não tivesse me salvado, eu não teria esse privilégio de pregar esse evangelho. Agora preste atenção, eu vou citar algumas palavras e você quiser marcar na sua Bíblia aí, marque, que elas são importantíssimas, para a gente entender aqui algo que eu quero fortalecer aqui para os irmãos. Então vamos lá. No verso 12 vai aparecer 3 palavras importantíssimas. Paulo diz assim, ó, dou graças a Deus, dou graças àquele que me fortaleceu. Marca aí. Depois ele vai dizer, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou. Você marca aí, considerou. E depois ele vai dizer, pondo-me no seu ministério, ou designando-me, em algumas versões. Aqui tem essa palavra designou-me, ela é mais exata da palavra que está aqui no original, que na minha tradução colocou-se pondo, né? E na versão melhor, como eu disse, é designou-me. Depois vai aparecer palavras como ele vai dizer alcançou, no verso 16, alcançou. Depois vai aparecer a palavra a graça, verso 14, certo? A graça, marca aí, que depois eu vou dizer qual é o link que elas têm, certo? A graça. E depois, no verso 15, vai aparecer salvar os pecadores, você pode marcá-la aí, salvar. Aí ele vai dizer, que aparece a palavra alcancei, e algumas versões vai dizer concedeu. Então você marca aí, se tiver concedeu, você marca, se tiver alcancei, você marca alcancei misericórdia. Que é uma palavra só, que está lá no original e é traduzida assim. Daqui a pouco eu explico para vocês qual é o link delas aí, tá? E depois, tornou testemunha. Vai aparecer, por exemplo, na minha versão. Em outras versões, vai dar testemunho, né? Para exemplo, para testemunho dos que haviam de crer nele, tá? No verso 16.
E tem mais uma palavra, né? Veio me salvar, né? A ideia de direcionamento. E esse testemunho evidenciasse. Se aparecer a palavra aí na sua tradução, evidenciasse, você marca. Então vamos lá. Todas essas palavras, meus irmãos, ela está na categoria de verbo. Eu preciso falar isso porque é interessante. No original, no auristo. Todas as palavras que estão no auristo, elas não têm uma tradução para o português exata. Porque na nossa língua, os verbos são conjugados no presente, no passado e no futuro. Aí tem o presente não sei de quê, aí o futuro não sei de quê, que nossa língua é meio complicada. No original aqui, esse auristo aí, como é que eu explico para os irmãos? É uma ação, porque verbo é uma ação. É uma ação que começou no passado, continua no presente e continua no futuro. Ela tem um começo e ela não tem intervalos, ela é contínua. Mas o que é que está na importância aí? Na importância que quando ele diz assim, ó, me fortaleceu, a primeira palavra que aparece é que Deus, e normalmente o auristo ele vai sempre ser traduzido no futuro, ou no passado para nós. Mas, olhando para essa explicação do original, a ideia é que quando aparecem essas palavras todas que eu pedi para os irmãos marcar, são fatos acontecidos, que aconteceu, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, olhe para o texto e é mais ou menos isso. Ó. Dou graças àquele que me fortaleceu, me fortalece e sempre me fortalecerá. Então, é algo certo. Não é algo que Deus fez uma vez e você sempre que tem que estar buscando para Ele fazer. Já está sobre você. Estão entendendo, irmão? Então, é isso aqui ó, que eu quero que os irmãos entendam. Quando ele diz assim, ó, dou graças àquele que me fortaleceu, ele não está só olhando para o passado dizendo me fortaleceu lá. O que ele está querendo dizer aqui, e o que a língua original está querendo dizer aqui é que ele me fortaleceu, que ele me fortalece e ele sempre me fortalecerá. Entendeu? E aí quando continua e diz assim, porque me considerou, é porque ele me considerou, ele me considera e sempre me considerará. Sempre me considerará. E quando ele diz, em outras versões, me designou, ele me designou, continua me designando e continuará. A minha, vou conjugar o verbo aqui, é complicado. Mas os irmãos estão entendendo, né? É uma certeza, é uma convicção, entendeu? De uma ação que é impossível ser retrocedida, ser tirada. Uma vez dada, não é tirada. E todas as palavras, como eu disse, vou repetir para os irmãos aqui, na minha versão eu encontrei assim, o nome dessas palavras, fortaleceu, considerou, designou, misericórdia, que é uma palavra também, que as duas palavras que eu alcancei misericórdia é uma palavra só, e essa misericórdia que ele deu, que ele dá e continua dando, está entendendo? Aí vem a outra palavra, transbordou, né? Na minha versão aparece a palavra transbordou, superabundou, que é a ideia de transbordou, está transbordando e vai continuar transbordando. Vocês estão entendendo, meus irmãos, aqui a ideia? Por que Paulo, por que essa pequena porção aqui, ela tem um impacto muito grande naquele que está falando, porque ele está falando de uma certeza, em resumo, de salvação, que foi dada e é mantida, e é garantida. O Jesus, da qual ele glorifica aqui, que ele diz que fortaleceu, considerou e designou ele, é um Jesus que o chamou e, de modo algum, como diz João, vai sair da proteção dele. Percebe, irmão? Não tem coisa melhor. Nós vivemos no mundo, se é que a gente pode fazer um paralelo com essa verdade aqui, que nem se compara, mas nós vivemos no mundo que as pessoas vivem em busca de segurança. Elas não querem ter o mal chegando à sua porta. Mas nenhuma segurança humana, mais tecnológica que seja, tem garantia de 100% de segurança. Mas essas palavras direcionadas a Cristo, e de Cristo direcionada a Paulo, mostra a convicção que Paulo tem na obra que o Senhor fez na vida dele. Entendeu? Então, são 3 palavras, meus irmãos, muito fortes, que a gente tem que guardar. Porque foi exatamente que isso aconteceu com cada um daqueles que creram em Cristo.
Quando Cristo tocou a minha vida, tocou a sua vida, Ele fez isso, fortaleceu, Ele considerou e colocou você, ou melhor dizendo, designou você. Aqui, Paulo, especificamente, representa uma função ministerial. Mas todo crente tem uma função ministerial. Paulo era apóstolo, mas você é crente. A diferença de Paulo para você e para mim é só de uma função dentro da igreja visível. Mas o serviço que Paulo faz é um chamado para todos nós fazer. O que é que Paulo fazia? Paulo pregava o evangelho, Paulo discipulava, Paulo combatia a heresia, e isso é papel de todo cristão. Aí entenda que o mesmo Jesus que fez isso com ele, faz com todos o que ele salvou. E é essa convicção que Paulo quer que Timóteo tenha, porque ele sabe que essas coisas das quais estão acontecendo na igreja de Timóteo, vão sempre existir. E parece que Paulo aqui, quando está escrevendo essa carta, ele já tem uma ideia de que está próximo do ministério dele findar. Então ele quer deixar o seu discípulo firmado. E ele não vai dizer outra coisa, a não ser romper isso, esse brado de gratidão a Deus, dizendo isso: Ele me fortaleceu, Ele me considerou, e Ele me designou para o ministério. Aí sim, meus irmãos, quando ele diz isso, ele vai fazer algo aqui que comumente nós não fazemos. E quando fazemos, é tipo para nos vitimar, ou então transmitir uma falsa piedade. Mas Paulo aqui não. O testemunho de Paulo é para provar, com todas as letras, que se não tiver intervenção de Deus, homem nenhum se volta para ele. Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não for até o homem, a semelhança daquela cura daquela mulher, no sermão de domingo, não tem nenhum que creia nele. Aí Paulo vai dizer isso aqui, ó, verso 13, verso 14. E vai surgir as palavras também, né, no auristo, palavras que o Senhor fez, o Senhor faz e continuar fazendo sobre os seus. Olha o testemunho de Paulo aí, ó. Isso aqui é impressionante, ó. Presta atenção, meus irmãos. A mim, outrora, fui blasfemo, perseguidor, injuriador. Paulo é o cara mais famoso do Novo Testamento. Paulo era o cara. Mas aqui Paulo está desenhando quem era ele antes de Deus ter fortalecido, considerado e designado. Quem era Paulo? Era Saulo. E qual era a conduta dele? Blasfemador. A palavra aqui dá a ideia de que ele ridicularizava os cristãos. Usando nosso linguajar aqui, ele tirava sarro, entendeu? E para o nosso cearancês, ele vaiava os crentes. Tipo, há muito tempo atrás, os crentes tinham mania de fazer campanha, né? Pegar lá a energia na casa de um irmão, botar uma caixinha de som, um violão, uma guitarra e fazer campanha, né? Aí de vez em quando passava uma galera, jogava pedra, né? Eu sou desse tempo, né? De tocar a turma, jogar ovo, entendeu? E tal. Paulo era isso aí. Paulo tirava onda, blasfemava, entendeu? Saíam palavras toscas da boca de Paulo, e não só isso. Ele não era só blasfemo, não. O texto vai dizer que ele era injuriador, ou, melhor dizendo antes, perseguidor. Quando você vai ler Atos 26, vamos ler aí, só para você ver aí, ó, para você ter uma ideia. Atos. Quem era o Paulo? Como ele era bonzinho. Vamos lá para Atos. Atos 22. Quem era Paulo antes? Olha aí, ó. Atos 22, verso 4. Olha aí, ó. Atos 22, verso 4. Eu sempre costumo dizer assim, rapaz, se você quiser marcar e tal, porque fica, quando você lembrar assim do sermão, você sabe onde foi que você ouviu certas coisas. Olha o que vai dizer aí, ó. É Paulo falando, ó. Persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Então imagina a cena aí, Paulo. Será que ele chegava com carinho, você está preso? Não, ele chegava blasfemando dos cristãos, certo? E ele perseguia o pessoal. Aí você pensa que parou? Vamos lá, Mateus 26, ou Atos 26. Paulo testificando perante o rei Agripa. Olha aí o que é que ele vai dizer agora. 26, o 9, o 10, o 11 e o 14.
Olha aí, ó. Verso 10 do capítulo 26, ó. E foi isso que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. É para matar, Paulo? Mata. Mata esses miseráveis aí, esses hereges. Paulo. Castigando muitas vezes por todas as sinagogas. Paulo entrava na sinagoga metendo a chibata nos crentes. Entendeu? Olha aí, ó. Obriguei-os a blasfemar. Está conseguindo fazer a figura de quem era Paulo? O cara era... E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Verso 14. Caindo nós, todos por terra, ouviu uma voz. Aí ele vai contar quando ele teve um embate com o Senhor. Mas esse era o Paulo, tá? Esse era o Paulozão, antes de Jesus o salvar. Blasfemo, perseguidor, injuriador. A ideia dessa palavra injuriador aí, meus irmãos, a palavra que aparece no original é ubrites. Vai dar uma ideia de um homem de violência insolente e brutal. Indica uma espécie de sadismo arrogante. Descreve o homem que é infligidor e injúrias pela pura alegria de fazê-lo. Você já assistiu os filmes do Império Antigo, Império Persa, vamos mais para perto, o Império Romano, né, que é mais conhecido, que pegavam os cristãos e colocavam lá dentro do Coliseu, as feras, deixava lá os leões, os tigres, sem comer vários dias, para eles ficar com bastante fome, para quando soltasse os cristãos lá dentro, eles ir para cima e mastigar eles, rasgar. Quem mandava fazer isso era a pessoa que tinha esse sentimento aí. Ele fazia aquilo para ter prazer, ele tinha prazer em ver as pessoas sendo despedaçadas. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar a cena? Um leão vindo sobre uma mulher, vindo sobre uma criança, rasgando a cabeça dela, arrancando um braço dela. É a ideia dessa palavra aqui que Paulo coloca para ele, certo? Injuriador, que é exatamente essa definição aí. Homem que inflige dor e injúrias por pura alegria de fazê-lo. Um filósofo antigo, Aristóteles, define dessa maneira essa palavra aí. Significa machucar, ofender a outros de tal maneira que o homem ofendido envergonha e que a pessoa que aflige a ofensa não ganha nada que já não possua, mas apenas se deleite em sua crueldade e no sofrimento da outra pessoa. Esse era Paulo. O que é que tem a ver? Paulo está falando essas coisas para uma igreja que está sendo atacada por heresia, que tem pessoas devassas, pessoas praticando iniquidade. Para que Paulo está dizendo isso? Para quê, meus irmãos? Por que ele está dando esse testemunho? É simples, meus irmãos. É simples. Você só consegue viver uma vida que glorifica ao Senhor se for salvo por Ele. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que eu não sou melhor do que esses caras aí, não. Esses devassos. Eu só sou o que sou hoje pelo que Cristo fez em mim. Eu não prestava. É isso que Paulo está dizendo. Eu não prestava. Se não fosse a graça de Deus, a salvação na minha vida, quem seria eu? Olha a importância. Aí vem uma pergunta: por que Paulo lembrava do seu pecado passado com tanta altivez ou nitidez, assim você queira pensar? Então escute, a lembrança de seu pecado era a forma mais segura de separá-lo do orgulho. Não podia haver tal coisa como orgulho espiritual para que tenha feito semelhantes coisas. Todas as vezes que o orgulho viesse sobre ele, ele ia lembrar quem ele era. Todas as vezes que ele fosse pregar o evangelho, tivesse uma pessoa, houve muitas que injuriaram ele assim como ele fez, ele lembrava que ele um dia foi injuriador também, que ele foi um perseguidor também. Então ele se enchia de compaixão por aquela pessoa. Ele não se sentia melhor do que aquela pessoa. John Newton, ele é muito conhecido pela canção Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça. E ele diz que, na sua biografia, que ele sempre queria lembrar quem ele era antes, para que ele valorizasse
a graça que veio sobre a vida dele. Ele era um homem que a vida dele foi muito perversa, pregressa, muito depravada, e depois ele foi um homem que trabalhou na escravidão, né? Ele comprava, né, negros e revendia, e maltratava-os. Até, a história é longa, até o tempo dele perder também 11 filhos, a esposa. O homem passou por horrores. Mas ele sempre lembrava que o horror maior era o pecado dele, que confrontava ao Senhor. O Senhor, por misericórdia, o salvou. E assim tantos homens na história. E Paulo, ele fala isso daqui, e agora a gente vai dar um salto, lá para o verso 16. A parte B, que diz assim, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha aí. Eu sou, ele não diz eu era, ele diz eu sou o principal. Então presta atenção. Se perguntasse para você agora, na sua cabeça, dentro do seu círculo de amizade que você tem, qual seria a pessoa que você consideraria o maior pecador? Pensa aí, uma pessoa da sua redondeza, um parente seu, sei lá. Pensou? Vamos aprofundar isso. Pense na história. Uma pessoa que você poderia considerar assim, esse aí foi um dos maiores pecadores. Pensa aí na história. Hitler. Pensa aí. Lula. Bolsonaro. Pensa aí. Pensa aí, irmão. A gente nunca vai dizer que é a gente, né? Que a gente se acha bom, né? Então vamos aqui, vou tentar colocar vocês dentro de onde eu quero levá-los. Eu não vou dizer que 100% pensa assim, tá? Mas a grande maioria de nós pensa assim. Maior pecador é aquele que é prostituto, aquele que é ladrão, aquele que é corrupto, aquele que é pedófilo, aquele que é estuprador. Não é não? Um homem desse aí é um dos maiores pecadores. É quem estupra, é quem mata criança, é quem mata mulher, estrangula, corta. Esses serial killers que mata e destrói as pessoas e bota pedaço tudo que é canto. Esses são os maiores pecadores na cabeça de muita gente. Mas Paulo aqui dá uma dica para a gente, que o maior pecador não são esses. Esses são pecadores, e muito pecadores, mas não são o maior. Quem é o maior pecador? Quem é o maior pecador? Olhando para o que Paulo vai dizer e o que ele disse, eu sou o principal, o maior pecador. Em outros locais eu sou o menor dos apóstolos. Ele se chama para si. Mas só presta atenção. Paulo está se considerando o principal pecador, o maior pecador. Querendo dizer assim, meu Deus, eu não mereceria. Foi por graça. Mas pense, Paulo não era estuprador. Paulo era perverso, sim. Paulo, como o texto disse aqui para nós, no verso 13, era blasfemo e era injuriador. Mas ele não era ladrão. Ele não era homicida, segundo alguns, né? Segundo outros, ele era assassino. A grande maioria acredita que não. Ele não era um genocida. Ele não era um traficante. Ele não era um pedófilo. Ele não era nada daquilo que nós estamos aqui. O que é que ele era? O que é que ele era? Quem era Paulo? Era um judeu que nasceu, vamos dizer assim, no lar judeu. Ele era um dos principais fariseus, escribas, ele era o cara conhecido. Então vamos dizer assim, ele era crente. E ele se considera o maior dos pecadores. Então, olhando para isso, o que é que a gente entende aqui? Que o maior pecador, meus irmãos, o maior pecador é aquele que nega Cristo. É aquele que não reconhece Jesus como seu Salvador.
é aquele que tem um coração endurecido. Aí, lógico, que esse que tem um coração endurecido, ele pode ser um estuprador, ele pode ser um pedófilo, ele pode ser um genocida, ele pode ser um assassino, ele pode ser tudo isso. Mas Paulo aqui toca num ponto que abarca muita gente. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele achava já dentro do reino. Pelo contrário, ele perseguia porque ele achava que aqueles que ele estava perseguindo eram os hereges, e não ele. Então, parafraseando conosco aqui, no nosso tempo, Paulo acreditava que ele era o crente, e os outros não eram. Então, isso aqui é uma pancada para muitos religiosos, que acham que o maior pecador que precisa de... Somente esses que precisam de salvação é o estuprador, o genocida, é o assassino. Enquanto uma pessoa que está dentro da igreja, que nunca matou ninguém, nunca estuprou ninguém, nunca roubou, não fez nada, entre aspas, de errado, mas que ele vive uma vida de incredulidade, não confia no Senhor, quer depender do braço dele, esse é o maior pecador. Vai para o inferno, tanto como aquele que pratica todas essas coisas que eu me referi. Isso é muito interessante, meus irmãos. Paulo se coloca como o maior dos pecadores, ele não é pego aqui em idolatria, em imoralidade, em ateísmo. Pelo contrário, dentro do pensamento dele, ele preservava, ele lutava para preservar, né, a doutrina. Então, segundo uma frase que resume tudo que eu disse aqui, a rejeição do Filho de Deus é o maior de todos os pecados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora vamos voltar para o nosso texto. Verso 15. Paulo vai dizer: fiel esta palavra, digna de toda aceitação. Que palavra é essa que ele está dizendo que é digna de toda aceitação? É o que ele vai dizer depois. É isso aqui, ó. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O salvar aí está no auristo. Salva, mantém a salvo e sustenta até o final. Salvou, salva, salvará. Se fosse traduzir ao pé da letra, seria assim: salvou, salva e salvará. Então, se ele fez a primeira parte, vai fazer a do meio e vai sustentar até o fim, dos quais eu sou o principal. Agora aparece uma palavra também muito forte aqui: digna. Digna. Certo? A palavra digna, eu coloquei, é axios. E está dizendo assim, ó: fiel esta palavra de valor, de peso. Peso, a ideia de riqueza. Tão rica é essa palavra. Aí ele explica que palavra é essa. É o Evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então a gente pode colocar assim, ó. Deixa eu dizer para vocês aqui. De algumas maneiras, ó. Fiel esta palavra, digo toda aceitação. Primeiro, o Evangelho é digno de inteira aceitação porque é endereçado a todos. Fala acerca do que Deus fez por todos, oferecendo o presente da salvação a todos. A todos quem? Sem exceção? Não, sem distinção. Beleza, irmãos? Sem distinção. Não é sem exceção. Se for sem exceção, então nós somos universalistas. Jesus vai salvar todo mundo. Então é sem distinção. Aquilo que eu expliquei em outros textos aí. Não importa a cor, não importa o tamanho, não importa a classe social, o Senhor vai salvar todo mundo. Segundo, o Evangelho é digno de inteira aceitação porque enfatiza a pessoa e obra de Cristo. Ele é o foco. Quando Paulo fala sobre Cristo Jesus, está enfatizando tanto a sua divindade Cristo, quanto a sua humanidade Jesus. Terceiro, o Evangelho é digno de inteira aceitação pelo seu glorioso propósito. Qual é o propósito do Evangelho? É salvar. Aí, por misericórdia e graça, o Senhor curou, expeliu o demônio, mas é salvar. Aquilo que eu estou dizendo agora, desde a pandemia para cá. Salvação é um milagre maior, salvação é o prêmio maior. Tudo que vem depois disso, por melhor que seja, carro, casa, casamento, filho, seja o que for, é bônus. É bônus, entendeu? Isso está querendo dizer o quê? Na pior das hipóteses, e eu não desejo isso para ninguém, se Deus escolher você, no seu tempo, na sua geração, para ser o Jó do futuro, Jó perdeu tudo isso, só não perdeu a salvação.
porque era dele. Certo? Quarto, o evangelho é digno de inteira aceitação porque produz convicção de pecado. Porque foi o testemunho de Paulo no verso 13. A mim, outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. Isso dava o senso de confissão e convicção de que ele era o maior dos pecadores. Porque ele rejeitava o Senhor. Ele não tinha problema de imoralidade. Ele não era um cara devasso, não era um cara beberrão. Ele era um cara bom na perspectiva terrena. Um bom cidadão do mundo, mas não do céu. Só tem um jeito de ser bom cidadão do céu. É a graça alcançando, porque não é por obras de homem. Porque se fosse por obras, muitos crentes estariam fora do reino de Deus e muitos incrédulos, ímpios, estariam dentro do reino de Deus. Porque tem muitas práticas que crente faz que o ímpio não faz. E crente faz. Certo? Testemunho. E agora o final. Depois de tudo isso. Deixa eu falar tudo isso, ó, Timóteo. Fica firme em Cristo. Olha o que Cristo fez por mim. Ele me levantou para ser porta-voz do evangelho, para confrontar. E eu só fui capaz de fazer isso, e sou capaz de fazer isso, pela consideração que Ele me deu, pela fortaleza que Ele me deu, pela a colocação da qual Ele me colocou. E isso sempre foi com graça, não uma graça qualquer, mas uma superabundante graça, como ele diz no verso 14, e por eu crer e confiar na preciosidade dessa palavra do evangelho, que nada mais é do que Cristo vindo morrer por nós. É isso que você tem convicção, e assim você vai ter força para romper com essas, como diz no verso 4, verso 5, verso 6 em diante, essas analogias aí intermináveis, essas coisas que aparecem aí, e combater, confrontar esses que vivem uma vida dissoluta. Aí para arrebatar, ele vai dizer, e nós fazemos isso nada mais, nada menos, por ele. Ele quem? Aí ele vai dizer, ó, que aí todos os comentaristas chamam, né, uma doxologia, um grande louvor. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, quando ele diz assim, ó, presta atenção, quando ele diz isso aqui, ó, Rei, então, o que deveria vir na cabeça de Timóteo, o que deve vir na cabeça da gente, rei, governo. Governo. O governo é dele, a soberania é dele. Mas ele não para só aí, ele vai dizer palavras que vai agregar muito mais valor ao Senhor e assim trazer confiança para ele lá e para nós aqui, enfrentar qualquer tipo de circunstância. Ele vai dizer, ele não é só rei soberano, mas ele é eterno. Ou seja, o reinado dele é insubstituível. O reinado dele, se é que eu posso usar, é vitalício. Não vai haver substituição. Nós vamos ter um rei e o ano que vem, ou depois do ano que vem, dentro da eternidade do Senhor, não vai ter votação para escolher outro rei. Ele é eterno. Ninguém vai substituí-lo. E ele não só é insubstituível, mas ele é imortal, ou seja, indestrutível. Normalmente a primeira definição de imortal é que não morre. Mas a palavra que está aqui, a ideia que ele dá é que contém toda a vida, é indestrutível. Não há morte nele, há vida, entendeu? Ele é a própria vida, ele dá vida, porque ele é a própria vida, entendeu? É diferente, né, do que o médico faz conosco, preserva a nossa vida através das medicações, mas não há vida no médico, há nos remédios que ele prescreve. Agora, Deus é a própria vida, ele está dizendo, vai chegar um tempo, Timóteo, que tudo isso aqui vai passar, até lá nós temos que ser fiel e confiar nesse rei, que nunca será substituído, e que nunca será destruído, não é? Porque ele é imortal e invisível. É a ideia, meus irmãos, de inacessível, inalcançável, não é? Esses dias eu estava na Taíba e peguei o carro e fui dar uma volta, né? Fui dar uma volta lá, e lá tem um ponto turístico que quase todo mundo quer ir ver, né? Que o pessoal até hoje chama assim, a casa do Didi, mas não é mais dele, está com muitos anos, acho que mais de 10 anos, que ele vendeu, né, para uns portugueses aí. E eu já tinha ido lá ver, né, eu disse, não, vamos lá agora, porque parece que asfaltaram tudo, aí nós fomos lá.
negócio gigantesco, sabe? O terreno muito grande, parece um castelo, um muro, tal. Aí lá dentro a casa, né? Mas como quase ninguém está morando lá, então não tem, as pessoas não estão lá cuidando, né? Então é muito em frente ao mar, então muito da areia, né, do morro veio e dá para a gente subir assim e ver a casa. E ao sair dali, eu fui ver o empreendimento que tinha lá, né? Fiquei curioso, né? Pedi para entrar para ver, né, e tal. Aí o rapaz disse assim, não, pode subir, que tem como é que chama? Um mirante lá em cima, dá para ver tudo. Aí subimos. Aí de lá dava para ver a casa do Didi. Aí eu disse assim, legal, né? Dá para ver até a casa lá do Didi, né? Aí eu perguntei assim, de quem é essa casa hoje aí? Aí o rapaz falou assim, dos portugueses aí. Ele está vendendo. Aí eu fiquei curioso, perguntei, né? Quanto é? Ele, 10 milhões. Aí eu falei, se fosse pelo menos 8, dava até para conversar. Mas onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Que ele foi e disse assim, eu trabalhei para o Didi. É agora que eu vou fazer o link. Então eu contei essa história todinha para dar uma quebrada aqui, tá, irmão? Agora vai chegar o link, ó. Aí ele foi e disse assim, eu trabalhei, eu sou mestre de obra, trabalhei lá dentro, tempo de Didi. Será mesmo? Não, ninguém chegava perto dele, não. Era inacessível. Só via ele de longe, cheio de segurança. Ninguém chegava perto dele, ninguém chegava perto dele. Olha, se um ser humano é assim, você imagina Deus. Então ninguém vai ver Deus. Ninguém chega lá onde ele chega. Ninguém consegue ver Deus. Pensa aí, é esse que te salvou. É esse que é teu rei. É esse que é indestrutível. E tu vai ter medo de quê? De quem? Se tu tem esse que é todo poderoso. E aí ele, para arrebatar tudo isso, ele vai dizer, é único. E a ideia de único aí é exclusivo. Que não tem companheiro, que não tem páreo, parceiro, não tem ninguém semelhante, é único. É único. Sacou a ideia? Único, não tem outro. As coisas mais caras são exclusivas, não é não? O cara diz assim, eu quero uma BMW X, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai pesquisar, só tem uma no Brasil, exclusiva, só foram feitas tantas, e uma veio para o Brasil. Então, quando você vê, é exclusiva, só aquele cara que tem. E a turma fica cheia de negócio. Né? Agora eu vou dar outro exemplo aqui. Exclusividade, lembra muito mulher, né? Mulher não gosta de chegar no local e ter uma pessoa com a mesma roupa que ela. Homem não está nem aí, né? Homem chega, aí faz brincar, né? Ei, irmão, estamos de farda aqui. Já aconteceu aqui, né? A gente chegar tudo a calça, tudo igual. Agora, esses dias eu disse, ei, meu irmão, estou indo com a calça aquela, tá? Ninguém vai não, para não dar choque aí. Mas mulher gosta de exclusividade. Chegou no local e tem outro, aí ferrou. Aquele sentimento, né? Imagine você ter um Deus que é exclusivo, não tem outro. Só tem Ele. Então é assim que Paulo termina. E é assim que eu termino hoje para você. Nosso último culto do ano é dizer para você, se tem uma coisa que você tem que se alegrar, e nunca deixar de se alegrar, por mais que esse ano tenha sido difícil, riqueza maior, prêmio maior você adquiriu. Esse Deus daqui ele está falando aqui, que alcançou a vida dele, é o mesmo Deus que alcançou a minha e a sua, e domingo passado alcançou a vida do Berg. O Berg, ele não está aqui hoje, né? Não, né? O Berg, domingo, terminou o culto, ele veio falar comigo, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Aí eu olhei para ele e disse assim, tu já tinha feito a confissão, assim, de Jesus como teu Salvador? Ele disse não. Eu disse, então não é reconciliação, porque normalmente a reconciliação para nós é uma pessoa que já creu em Cristo, mas está com a vida meio esculambada, aí quer se renovar, né? Mas eu entendi a percepção dele. Reconciliar, e ultimamente eu tenho falado muito isso, você precisa se reconciliar com Deus, ele é seu inimigo. Então houve salvação domingo aqui, na vida daquele homem. Eu acredito que o Senhor vai dar frutos ali naquela vida daquele rapaz, e vai comprovar que de fato o Senhor o salvou. Tá certo? Eu não vou dizer que o nome dele está escrito no livro da vida, não. Eu quero crer e confiar que o Senhor tenha alcançado aquele irmão. E aí, o que vai seguir agora adiante é que vai confirmar isso. Mas o ponto é que a maior alegria que você deve sempre, sempre lembrar é essa, que você é salvo. Da mesma maneira que eu não vou dizer aqui o ano de 2021, meus irmãos, agora vai, porque sempre depois do negócio ruim vem uma coisa boa, né? Os coaches, pastores coaches, que estão invadindo as igrejas, eles costumam parafrasear esse tipo de coisa e motivar os irmãos. Você já parou para pensar que para você pular um obstáculo,
Tem obstáculo que na sua caminhada você pula, mas tem hora que ele fica muito alto, aí é preciso você dar 3 passos para trás, para pegar impulso e saltar aquilo. Então, o que parece ser ruim, na verdade, foi bom. Aí fica tudo, eita, meu irmão, que revelação. Tem isso não, meu irmão. Tem isso não. Entendeu? Não tem isso não. Foi ruim sim, para nós aqui. Foi ruim. Porque a Bíblia já diz que esse mundo aqui nunca prestou. Desde Adão ele vem, né? Para a redenção maior. Mas Deus é tão gracioso que Ele nos proporciona momentos felizes nesse mundo caído. Mas isso não deve nos tirar o verdadeiro discernimento do que é esse mundo. Então tivemos um ano ruim, mas até aqui o Senhor nos sustentou. Amém, irmãos? Sustentou ou não sustentou? Nos guardou, nos guardou. E se não tivesse nos guardado, onde é que nós estaríamos? Com esse que Paulo está dizendo aqui, ó. O Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, seja honra e seja glória para todos sempre, amém. Então o que é que eu desejo para você no ano de 2022? Muita prosperidade bíblica, muita riqueza bíblica, muita alegria bíblica, muito amor bíblico. Fique de pé. Essa expressão que a gente encontra aqui no verso 15, fiel a esta palavra, Paulo sempre gosta de usar ela em contextos diferentes. Aqui ele usou, fiel a esta palavra. Que palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, e salvou a mim, o pior pecador. Aí em outro local, ele vai dizer assim, fiel a esta palavra, porque se morremos com ela, também viveremos com ela. Se sofremos, também reinaremos com ela. Se o negarmos, ela também nos negará. Se formos infiéis, ela permanecerá fiel. Onde é que ele diz isso? 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Certo? Então, meus irmãos, é o nosso último culto. E que, de fato, você saia daqui hoje, entendendo que o que o Senhor fez em Paulo, fez conosco. O que foi que Paulo fez? O que foi que Deus fez em Paulo? Fortaleceu, considerou, designou, alcançou, abraçou com abundante graça, salvou, ou seja, salvou e mantém a salvo, concedeu misericórdia e tornou ele testemunha. Eu não entrei nesse ponto porque meu tempo já passou. Mas lá Paulo vai dizer, né? Eu sou um exemplo do que Cristo fez, e Ele pode fazer também em você. E também fica a implicação de que aquela pessoa que você idealizava como maior pecador, que provavelmente na sua mente, não, aquele dali não tem jeito não, o Senhor não salva. Enquanto nós tivermos vida, a gente não sabe quem são os eleitos, temos que pregar. Temos que pregar a palavra e confrontar a palavra. Porque pelo que nós vimos aqui, Paulo era um cara difícil, meus irmãos, difícil. E o Senhor o salvou. Então vamos entrar mais um ano, se assim Deus permitir, com uma coisa certa e garantida. O quê? Somos salvos do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou deixar um texto para vocês aqui. Romanos capítulo 8, tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se foi da parte dele possível dar o seu filho, quanto mais as demais coisas. Se ele deu o filho, algo muito maior, ele não vai dar o sustento, o livramento, nem que o livramento seja a morte, para nos arrebatar desse mundo tão cruel. Não há nada que nos separe do amor dele, meus irmãos. Não há tribulação, não há angústia, não há principado e potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse Deus que nos fortaleceu, nos considerou, nos designou, nos alcançou, nos agraciou com abundante graça, nos salvou, nos concedeu misericórdia, nos tornou sua testemunha viva. Esse Deus, que é imortal, invisível, o único Deus. Vamos encerrar aqui, tá, irmãos? Hoje nós não vamos orar. Eu quero que você ore agora, junto comigo, pedindo a Deus graça, agradecendo a Deus pela igreja que você frequenta, pela igreja que você está ouvindo a palavra de Deus, que
ela permaneça assim, confiando no Senhor, independente das circunstâncias, daquilo que venha ocorrer para nós. Que estejamos alerta a tudo aquilo que a Bíblia fala e nos chama a atenção. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai. A tua palavra diz que nós devemos dar graça por tudo, e eu te dou graças por tudo, Senhor. A nossa fé foi fortalecida, a nossa confiança foi fortalecida, em meio a tudo que nós passamos nesse ano de 2020. Sê conosco, Senhor, nos torna mais maduros, mais preparados para o ano que se iniciará segundo a tua vontade. Que possamos ser cada dia mais lembrados, Senhor, que o teu Espírito Santo não permita esquecermos desse prêmio maior que foi a salvação. Que nós possamos bradar como Paulo bradou a salvação sobre a vida dele. Quem era Paulo? Quem éramos nós? Que nós possamos fazer esse exercício que Paulo fez e tantos homens do passado fizeram, como John Newton e tantos mais. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a olhar para o nosso passado e enxergar a nossa bênção maior, o privilégio maior, pela graça, somente pela graça. A tua palavra nos chama a fazer isso. Quando tu tirou o povo lá da escravidão do Egito, tu ordenou que eles comemorassem a Páscoa para nunca esquecer. Tu recomendou a Paulo a fazer a ceia para que nós, na nova aliança, nunca esquecêssemos de onde nós estávamos, quem nós éramos e o que nos tornou o que nós somos hoje. E assim, com vigor, com alegria, com gratidão, mesmo em meio aos infortúnios da vida, mesmo em meio à dor, nós possamos usufruir da paz que excede todo entendimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a tua palavra com fervor, com coragem. Nos faz amar mais a comunhão dos irmãos, o ajuntamento. Nós sintamos a necessidade de sermos uns com os outros verdadeiramente, que possamos mais alcançar sensibilidade para aqueles que estão próximos de nós. Nós possamos abrir mão, Senhor, muitas vezes do nosso conforto, para auxiliar aqueles irmãos. Uma boa virada de ano aí.